Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de GeoGebra. Neste vídeo, eu quero lhe dar um exemplo a partir dos dados reais que nós podemos obter sobre a Covid-19, ligados a municípios, ou seja, a sua cidade de preferência, e sugerir que possamos dar mais significados a estes gráficos, a estes números, que para muita gente não parece tão compreensível. Bom, então, a primeira coisa que é muito importante perceber nesse vídeo é que nós temos a possibilidade de importar dados. Vamos para isso? Bom, vamos fazer isso. Olha, aqui na planilha do GeoGebra, se você clicar com a direita em qualquer célula, ó, cliquei aqui com a esquerda nessa célula, vou clicar com a direita. Veja que aqui tem a função importar arquivo. Clique ali e veja, ele te oferece a possibilidade de importar dados no formato TXT, que é texto, CSV e .dat. Esses formatos são formatos adequados para importar grande quantidade, transitar, na verdade, grande quantidade de dados e organizar essas informações em tabelas automaticamente com programas como o GeoGebra. Tá? Vamos procurar aqui algumas possibilidades. Onde é que eu poderia encontrar estes dados? Olha, eu quero sugerir para você o site Brasil.io. É uma organização que se pauta em lidar com dados. Eles colocam aqui o Brasil em dados libertos. Se você rolar essa página, datasets são banco de dados, você vai perceber que há várias informações interessantes. Olha, alguns bancos de dados aqui, salário de magistrado, dados do portal de transparência, gastos dos deputados, eleições do Brasil. Então, escolha. Mas, dada a nossa situação atual, eu quero trabalhar e lhe sugerir que é uma atividade possível de fazer e bem interessante com os nossos estudos. Bom, Brasil.io. Mas eu vou colocar o link em algum espaço, caso você queira repetir a experiência. Aqui, ó, últimas atualizações, Covid-19, eu vou clicar em Veja Mais. Quais são as fontes desses dados? São as secretarias de saúde. Esse grupo tem o interesse, através de voluntários, assim como nós no curso do GeoGebra, de organizar as várias tabelas que são dadas por essas secretarias de saúde. Tá? Marcando aqui esse caso full, olhe essa página e veja que aqui embaixo é algo como esta tabela que você pode tratar dados pelo país todo, pelo Brasil, por estados e por municípios. Dado alguns limites do GeoGebra, eu quero sugerir que você localize e trabalhe com cidades. Tá? Então, como é que você pode fazer isso? Ó, aqui em UF, você clica nessa setinha do lado aqui e escolhe o estado. Eu vou aqui em Amazonas. Escolhido o estado, eu vou ao município. Vou agora aqui clicar nessa setinha do lado, na linha de município, e vou escolher a cidade de Manaus. Apertei a tecla M, que aí ele pula, mas vai mais perto, e acho Manaus. Rola um pouquinho, até chegar a Manaus. Clico sobre Manaus. Todos os outros campos do jeito que estão. Clica aqui em filtrar. Olha que legal. A tabela que você pode importar já está aparecendo aqui. Ela é um pouco interessante porque está traduzido os cabeçalhos de cada uma dessas colunas. Bom, se você tiver alguma dúvida, você volta no site,
tá? E vai olhando o que significa cada uma das colunas. Mas eu quero trabalhar com as informações de casos confirmados ao dia, aqui, ó, e também confirmados acumulados, que são os casos onde se confirmou a contaminação pelo vírus da Covid. Também quero trabalhar com os óbitos acumulados e os óbitos ao dia. Como eu faço isso no GeoGebra? Agilizar um pouco. Você vai vir aqui, ó, em baixar resultado em CSV. Clica ali, ele vai lhe oferecer, eu vou salvar no meu computador, na minha pasta Downloads. Eu vou até colocar aqui, ó, selecionar esse trecho aqui e vou escrever Manaus. Tá? Salvar. Salvei o arquivo, volto ao GeoGebra, clico à direita, aqui na minha planilha, e venho importar arquivo de dados. Downloads, eu vou procurar, ó, Covid, Manaus. Para ter certeza, eu vou mudar aqui, ó, detalhes, organizar por data. Manaus, 24/3, é o momento que eu estou fazendo esse trabalho. Escolho aquele arquivo e clico em abrir. Pronto, a nossa tabela foi importada. Se você quiser, você seleciona tudo, eu cliquei com a esquerda, segurei, vim arrastando todas as colunas e amplia o tamanho aqui, que aí amplia o de todos, vai ficando um pouco mais claro para você as informações. Ó, sem selecionar, eu vou vendo se precisava daquele tamanho todo. Ah, talvez não. Mas não tem problema. A gente caminha aqui com o mouse, vai dar certo. Então, sem se preocupar muito, você poderia observar as colunas que eu quero sugerir. Você tem como fazer uma distribuição dos casos acumulados, como eu já mostrei no vídeo ampliando lá as possibilidades para se trabalhar com estatística, e variada. Bom, veja, você tem nessa coluna C a ordem dos dias. Né? Para esta cidade, ele está nos informando o último dia 376. A semana de 2021, número 12. E aqui as datas. Eu acabo sugerindo que você faça assim, ó. Vou escolher aqui a coluna dos dias, vou caminhar aqui para o lado, tá? Até poder pegar os novos casos confirmados aqui na J. Aperta a tecla Ctrl, tá? Clica ali no J, vem aqui nessa caixinha, faz uma análise bivariada. Temos que lembrar, né? Ó, tá trocada as coisas aqui. Ah, mas agora como elas estão selecionadas, eu não vou sofrer tanto, né? Se você percebeu que trocou aqui, você muda, né? Então, nessa coluna aqui, eu quero a data. Né? Eu quero o número de dias. Então, clico de novo aqui, venho nessa mãozinha, olha lá, ele buscou a coluna C. Vou puxar para o lado, até poder pegar novos casos confirmados na J, clico, venho na mãozinha. Então, agora eu estou associando aqui a coluna C com a coluna J. Tem título, vou na engrenagem, uso o cabeçalho como título e peço para fazer a análise. Bom, o que nós temos aqui é uma distribuição a partir do dia 0 até o dia 376. Tá? Lembre-se, nessa janelinha a coisa não é tão bem organizada, né? Mas você pode aproveitar antes de mandar, clica aqui, pede o grafo linear, e aí a gente percebe a tendência. Vem aqui nesse cantinho e copia para a janela de visualização. Pede para exibir a janela de visualização. Ela está aqui apertada, eu vou separá-la, tá? E vou ampliar aqui. Quero lembrar você que agora seria o momento de usar aquela dilatação prática do GeoGebra. Né? Clica sobre o eixo, ali aperta o Shift, clica com a esquerda e dilata o máximo que a sua tela permite para que você possa
observar. Pode puxar um pouquinho mais. Você pode dilatar também aqui em Y, ó, põe o mouse, aperta o Shift, aí eu clico e dilato até chegar aqui no ponto mais alto. Tá? Se você clicar em algum desses pontos, ó, clicar com a direita, já que eu não estou com a janela, tá, gente? Da álgebra, você tem como acessar algumas das possibilidades para lidar. O que eu quero fazer aqui é tirar os pontos. Eu vou vir aqui, ó, vou embutir de novo essa janela, vou exibir a janela da álgebra para omitir aquela lista de pontos. Eu acho que ela polui. E vou voltar a separar a janelinha aqui, ó. Pronto. Ampliei. E aqui nós temos o comportamento dos óbitos dos casos confirmados evoluindo por dia. Faça uma discussão assim com seus estudantes, faça uma discussão consigo mesmo, tente procurar compreender na sua cidade nestes períodos. Lembre-se, isso aqui é número de dias que é que aconteceu. Tá? A gente consegue perceber, para este caso, que Manaus teve uma baixa quantidade de contaminação no começo, foi subindo e a coisa foi se modificando até termos o cenário que temos agora. Vamos voltar lá naquela janela, certo? Da análise de dados. Olha o que eu vou fazer. Eu vou mudar aqui os dados, tá? Sem fechar a janela de dados. Vou clicar aqui na mãozinha, vou melhorar aqui para poder acessar minha planilha, ó. E vou mudar. Vou manter aqui no eixo das abscissas esses dias, apesar deles estarem numa ordem contrária, mas isso não tem tanto problema, porque ali o gráfico já faz a associação ao valor respectivo. Vamos associar agora e representar, então, as novas mortes. Aqui está New Deaths, né? Como tem um underline, ele botou esse desenho aqui, tá? Esses cabeçalhos estão em inglês, porque esses dados são para serem importados por quaisquer programas. Então, tem uma certa padronização aí com estes dados. Mas vamos lá. Coluna L, vou pegar aqui e puxar para as ordenadas. Peço para analisar, vou fechar aqui essa janela, vou fechar a janela da álgebra, vai ser útil. Vou deixar ali, veja, novas mortes, associando aqui aos dias. Vamos de novo fazer aquilo. Clico aqui no cantinho, mando jogar para a janela de visualização. Vou aproveitar e dizer que eu não quero ver aqui, ó, a lista dos pontos, porque eu já sei que eu não quero poluir tanto lá a janela de visualização. Bom, por enquanto, vou aproveitar aqui, vou fechar esses dados, vou voltar na janela de visualização e vou embuti-la aqui de novo. Tá? Vamos deixar as duas aqui. Ó, clica com a direita, está tudo bagunçado, clica com a direita, pede para ampliar e enquadrar. Ó, qual curva é qual curva, né? Como a escala do ponto máximo dessa curva superior vai acabar decidindo essa altura da janela, então você volta aqui e toma um certo cuidado. Ó. A primeira curva, que é esse caminho poligonal da L1, é aquela curva que eu vou colocar em laranja para destacar que é a evolução dia a dia dos casos confirmados. Aqui nessa G, eu vou clicar sobre ela, vim aqui, mostrar em vermelho, e essa é a curva que associa o comportamento, olha aqui, que coisa interessante, da evolução dos óbitos. Né? Eu falei interessante, mas acho que o adequado é que coisa muito triste. Então, será que há alguma relação entre estes números, entre a variação que eu tenho aqui dos óbitos e da variação dos casos confirmados dia a dia? Bom, eu vou voltar agora lá na minha planilha e vou de novo fazer aquele trabalho. Vou até fechar aqui, ó, fazer aquele trabalho, mostrando que eu podia usar outras duas colunas que são bastante
interessantes para a gente fazer um exercício com os nossos estudantes. Ó, venho aqui, vou pegar aquela coluna seca dos dias, vou pegar qualquer coluna aqui só para facilitar para mim, vou aqui, análise bivariada. Está errado, ó. A primeira coluna, eu clico em C de novo, clico na mãozinha, coluna C é a contagem dos dias. Vou caminhar aqui para o lado, agora, tá? Até encontrar essa coluna H, que é os casos confirmados acumulados, tá? Contando todos os dias. Aí clico aqui em H, vou pegar essa mãozinha, ó, tem título, engrenagem, uso o cabeçalho como título e mando analisar. Esta é a curva que distribui, então, os casos confirmados acumulados. Fez uma brincadeira, já tenho o grafo linear, vou vir aqui e pedir para copiar para a janela de visualização. Ah, olha lá, é aquela L3 que aparece aqui. Vou tirar aqueles pontos. Vou aproveitar e já vou fazer a viagem. Ou dizendo de outra forma, eu já vou fazer a troca aqui pelos casos acumulados dos óbitos. Vou clicar aqui, vou ampliar para pegar na planilha, tá? Vou botar aqui para o ladinho e vou procurar last available deaths, né? Então é o acúmulo dos óbitos contando todos esses dias. E a coluna K. Clico ali, clico nessa mão, ela mudou, tá? Então é só clicar no analisar. Então mudou essa cor. Então, sem muita discussão, eu vou já aproveitar, copiar para a janela de visualização. Dados, fechar a planilha e vou exibir de novo a janela de visualização. Ali. Agora eu venho aqui, ó, sabendo pela ordem que eu fui fazendo, eu vou tirar aquele L4, eu já tinha tirado o L3, aí eu fico só com as curvas. Né? A L3 eu vou colocar na mesma cor ali, né? Casos muito altos numéricos aqui, então estão representando aquilo que nós chamamos os casos confirmados acumulados. Tá? Vamos lá, vou clicar aqui na H, vou colocar na mesma cor, laranja. E vou vir aqui na I, vou colocar em vermelho. Bom, vou omitir a F e a G, clicar com a direita, então, clica à esquerda para né, ficar livre, agora com a direita e amplio para enquadrar. Então a gente vê aqui, associando então essas duas curvas da distribuição acumulada, a gente pode fazer algum estudo, alguma comparação. Se você quiser ver cada curva em separado, é sempre útil. Ó, vou clicar aqui, vou tirar H, clico com a direita aqui, amplio para enquadrar, e percebo que esta distribuição, nessa escala, está de uma certa forma. Então, talvez a melhor sugestão para comparar isso aqui seja fazer o seguinte. Vou exibir a H, mas vou exibir também a janela de visualização 2. Dividir aqui. Agora eu posso até desconsiderar, porque tem as cores, eu não vou me confundir. Tá? Vou clicar aqui esta curva vermelha, e ó, clico com a direita, propriedades, aba avançado, vou pedir para mostrar só na janela de visualização 2. Vamos ampliar aqui para a gente poder ver. Ó. Desmarco daquela primeira janela. Agora eu clico aqui ó, nessa janela de visualização com a esquerda, depois com a direita, amplio para enquadrar. Clico aqui com a esquerda, direita, ampliar para enquadrar. Então talvez a gente coloque aqui um pouco para o lado e você tem a percepção, vou tirar um pouquinho do zoom aqui, tirar um pouquinho do zoom ali. Como não está divididinho no meio, talvez falhe, né? Mas ó, melhorar aqui o eixo, ó, clico ali, dou uma dilatadinha para aparecer o 380.
Aqui eu vou também fechar um pouquinho para aparecer até perto do 380. Então, há graficamente uma possibilidade de que nós possamos comparar os dois comportamentos. Apesar das escalas, né, ainda bem, né, o número de mortes está numa escala muito menor do que o número de contaminados na cidade de Manaus até esta data em que baixamos esses dados reais. Mas esse é um exercício muito importante, na minha opinião. Tentar discutir, dar significados, né, dá para falar com outras possibilidades sobre essa relação da estatística. Já que graficamente essas curvas de alguma forma me fazem perceber alguma similaridade, eu quero lembrar você que talvez você possa explorar associando aquelas duas colunas, estudando a ideia da correlação, né? Então, vamos fazer o seguinte, vou exibir de novo aqui a minha planilha, tá? Vou aqui fechar essas janelas por enquanto e vou escolher essas duas colunas. A coluna K, depois eu vou vir aqui em leste avevo, que é confirmado na coluna H, apertando Ctrl, seleciono essas duas, venho aqui, análise bivariada. Tá certo? Isso tanto faz agora, né? Eu quero associar essas duas variáveis. Vou clicar aqui, usar o cabeçalho, analisar. É fechar a planilha. O que eu tenho aqui agora é a associação aqui na horizontal da variável últimos casos confirmados com o acúmulo, né? Os últimos casos avaliados dos óbitos. O que eu quero que a gente faça é perceber que se eu clicar na estatística, deixa eu abrir e fechar, nós temos aqui, então, uma correlação em R, que seria uma relação linear, e aqui em Rho uma correlação de Spearman, né? Falei isso, é a correlação de Pearson em R e a correlação de Spearman em P. Então, A, né? A partir destes coeficientes, como que a gente pode discutir que há, nessa representação de curva aqui, uma correlação entre eles. Agora seria a hora, então, de usar um modelo de regressão. Clico aqui, aqui nessa caixinha onde não está nenhum e vou experimentar qual é a reta que aproxima estes dados. Olha, essa equação aqui já ia me permitir, né? Então, dependendo da quantidade de casos confirmados, que está numa ordem bem maior aqui, eu aplico e poderia encontrar a relação em Y. Veja, aqui em cima, se você não está gostando dessa relação, você inverte, ó, coordenadas x e y, trocando. Mas isso acaba não modificando a correlação, as correlações possíveis, R e Rho. Tá? Mas o formato da curva parece que se afastou mais da nossa reta de regressão. Então, talvez você pudesse vir experimentando e vendo qual é o tipo de função que mostra isso. Vamos ver aqui por crescimento. Ficou legal. Vamos destrocar e vir e pedir, ver se ele consegue perceber alguma de crescimento. Não, de crescimento ele não consegue. Exponencial também não consegue. Vamos lá, vai experimentando, gente. Logística também não consegue. Então, parece que quando eu tenho no X os casos confirmados e no Y a relação dos casos acumulados dos óbitos, a reta é a única que funciona bem. Vou trocar de novo, vou perceber, ó, a linear sempre acaba funcionando. Tá? Vamos procurar uma outra correlação, crescimento, apesar dele dar a função, não gostei. Será que a exponencial fica boa? Será que uma potência fica boa? Vai experimentando e tentando perceber graficamente. Ó, essa modelo de regressão logístico pareceu interessante sobre o comportamento.
com os coeficientes de correlação, talvez fosse interessante para nós aqui fazer alguma avaliação. Vamos lá, ó. Aqui vai até em torno de 8.500, vamos colocar 9.000. Coloco aqui, ó, clico em X, escrevo 9.000, dou Enter, e esse seria o número estimado a partir dessa regressão com modelo logístico que a gente deveria acabar esperando, né? Então, parece que a tendência, quando olha para esse modelo, é diminuir. Mas lembre-se, quaisquer modelos de regressão são mais confiáveis somente no intervalo dos dados que a gente usa. A partir disso, é mera especulação, tá? Tome muito cuidado. Vamos tirar agora aqui uma outra possibilidade. Vamos dobrar essa janelinha aqui. Ó, eu cliquei nessa caixinha do lado do X e o Y. E agora, já que eu usei uma regressão, ver também graficamente se essa regressão, através do diagrama de resíduos, ó, também pode fechar aqui, ó, deixar a estatística aparecendo, é boa. Tá? Dentro dessa escala, se estes pontos do diagrama de resíduo estiver no intervalo de -2 a 2, isso confirma as correlações com esses coeficientes. Vamos voltar aqui e colocar uma linear. Olha, ó, uma regressão linear, parece que aproximou bem aqui. O coeficiente de correlação R, né, o coeficiente de correlação de Pearson, também está mostrando aqui um bom comportamento, né, também graficamente através do diagrama de resíduos. É muita coisa para se discutir, é muita possibilidade que a gente... Mas eu acredito que você deva aproveitar estas possibilidades para ampliar o seu trabalho de estatística, o seu estudo de estatística. Dependendo do seu público, a gente pode ir bem mais à frente do que só discutir frequência. E o que é mais importante, mostrar que estatística é uma área da matemática para lidar com dados reais, para ajudar na tomada de decisões. Bom, eu espero que você tenha se interessado por isso e que acabe experimentando nessas direções. A todos eu desejo muita saúde, muita paz, se cuidem, se mantenham seguros. Para todos, um grande abraço.